Olá pessoal, o meu nome é Sharon, eu sou médica plantonista da UPA e estou atualmente como coordenadora da equipe médica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um protocolo novo que a gente lançou, está disponível no Drive da qualidade, que é sobre hidratação endovenosa no paciente idoso. Então a gente tem por objetivo nessa aula e com a criação do protocolo padronizar a avaliação, a prescrição, a administração e monitorização da hidratação em pacientes idosos. Tem como objetivo também prevenir a sobrecarga hídrica e fazer um uso racional de fluidos intravenosos nesse perfil de paciente. Então, primeira coisa, a gente vai fazer a avaliação clínica inicial, então identificar sinais clínicos de hipovolemia e desidratação, avaliando a pressão arterial, a frequência cardíaca, a perfusão periférica, turgor, estado de hidratação de mucosas, o débito urinário e a ausculta pulmonar. A gente sempre precisa investigar nesse perfil de pacientes os antecedentes relevantes que podem influenciar na questão de como a gente vai fazer essa hidratação. Então, pacientes com insuficiência cardíaca, doença renal crônica, cirrose, uso de diuréticos e alguma doença cardiovascular estrutural, eles exigem um pouco de cuidado maior na hora de fazer essas medicações por conta da hiperidratação e da descompensação desses quadros clínicos. A gente vai definir a indicação da hidratação nas seguintes situações, então, desidratação leve a grave, sinais claros de hipovolemia, sepse, jejum prolongado, incapacidade de ingestão oral adequada, que a gente precisa pensar bastante os pacientes de dengue, né? Hipotensão ou instabilidade hemodinâmica. Evitar hidratação rotineira sem indicação clínica nesses pacientes principalmente. Então, a gente vai selecionar a solução intravenosa mais adequada. A gente prefere soluções isotônicas, como o Ringer lactato e o soro fisiológico 0,9, com preferência ao Ringer lactato para reposição volêmica inicial, se não tiver contraindicação, porque ele é mais parecido do plasma, né? O soro fisiológico em grande quantidade aumenta o risco de acidose hiperclorêmica. A gente tende a preferir, então, o Ringer lactato. Então, para fazer a reposição volêmica inicial, a gente tem indicação de fazer administração em bolos fracionados. Geralmente, no paciente idoso, a gente opta aí por 250 a 500 ml em 20 a 60 minutos. Vai reavaliar o paciente após cada bolos. Então, não adianta prescrever 2 litros de soro para o paciente de Ringer e só ir avaliar ele depois de terminar a hidratação. Não, o paciente idoso com comorbidade, ele precisa de uma reavaliação mais de perto, né? Caso a gente perceba algum sinal de sobrecarga hídrica, a gente vai interromper ou reduzir essa reposição volêmica. A gente tem no protocolo uma tabela orientativa de volumes em idosos, calculada por peso, tá? Então, quando a gente for usar a tabela, a gente prefere o esquema de 15 ml quilo dia para pacientes com insuficiência cardíaca, doença renal crônica, idosos mais frágeis, aqueles idosos acima de 80 anos e para aqueles que têm uma história de edema pulmonar. Novamente, reavaliar sequencialmente e sempre priorizar a via oral quando for possível, né? Após a reposição, a gente sempre vai reavaliar os parâmetros desse paciente, então vai ver novamente pressão arterial, frequência cardíaca, perfusão, saturação. Importantíssimo a gente avaliar a ausculta pulmonar, avaliar a crepitação, né? Débito urinário. Se não houver uma resposta adequada, a gente pode considerar outras causas de instabilidade hemodinâmica e ver se tem a necessidade de algum suporte com droga vasoativa. Prescrever hidratação de manutenção se necessário, aqui mais para pacientes que vão ficar um período prolongado na unidade. A gente é uma unidade que preconiza que a transferência, né, o destino do paciente seja definido em até 24 horas, mas a gente sabe que eventualmente isso não ocorre. É muito difícil, mas eventualmente a gente não consegue isso e a gente precisa indicar hidratação de manutenção se o paciente não conseguir ingerir líquidos por via oral. O volume sugerido diário é de 20 ml quilo dia e aqueles pacientes com fator de risco a gente reduz isso para 15 ml quilo dia. Os sinais de sobrecarga volêmica que nós precisamos avaliar, então, dispneia, estertores, queda de saturação de oxigênio, turgência jugular, edema periférico, ganho de peso, redução do débito urinário. Se aparecer qualquer um desses sintomas, a gente suspende ou reduz a infusão e vai reavaliar a conduta clínica. Tudo isso precisa estar bem registrado em prontuário, então indicação da hidratação, qual a solução que a gente vai usar, se Ringer ou soro fisiológico, qual o volume que a gente vai administrar, a resposta clínica que a gente obteve e o plano de reavaliação. Então, a gente precisa considerar
que a hidratação nunca é só fazer um sorinho, ela é uma intervenção terapêutica que apresenta seus riscos. Os pacientes idosos são mais sensíveis, eles precisam que essa reposição seja mais cautelosa, com volumes fracionados e uma reavaliação clínica mais de perto. E o excesso de fluido pode precipitar aí casos de insuficiência cardíaca, com edema agudo de pulmão, piora da função renal, e acabar a gente cometendo iatrogenia e piorar o perfil desse paciente, piorar a clínica dele. Certo? É isso, uma aulinha bem rápida, só para apresentar o protocolo mesmo. O protocolo está disponível no Drive da Qualidade. Qualquer dúvida, sugestão, eu estou à disposição para a gente conversar. Obrigada.